Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador que está em casa, né? E hoje nós estamos com um assunto muito bacana, muito polêmico e muito falado, que é sobre a ansiedade, o mal do século. É sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui no programa. E para falar desse assunto, nesse bate-papo aqui, nós estamos com dois psicanalistas, que é a Kênia Menezes e o Edivaldo Almeida. São eles que vão estar hoje conosco aqui nesse bate-papo. E eu já queria, Kênia, que você se apresentasse, né? Mas já falando, a Kênia, ela também é apresentadora do Universo Feminino, né? Só que hoje ela está do lado de cá, hoje ela está como convidada, como entrevistada, né? Então, fale um pouquinho aí para o nosso telespectador aqui. Oi, Darmina. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra imensa poder participar do programa Missão Saúde e a gente tratar um pouquinho desse assunto que é tão relevante, né? Que é sobre a ansiedade, os transtornos de ansiedade. Sou Kênia Menezes, sou psicanalista clínica. Também, como a Darmina já falou, apresento o programa Universo Feminino aqui na TV Cairóis, todas as quinta-feiras e domingo, bem juntinho com a Missão Saúde. Então, já quero convidar você para participar com a gente. A gente aborda vários assuntos, inclusive também alguns assuntos que têm a ver com a nossa saúde mental, que é muito importante, né, Darmina? A nossa saúde mental, a gente cuidar. A gente observa que as pessoas procuram um clínico geral, procuram um ginecologista, procuram todos os tipos de médico para o corpo e esquecem, muitas das vezes, de procurar alguém para cuidar da sua saúde mental, que também é muito importante. Todos são muito importantes para a gente ter um bom viver, digamos assim. Com certeza. E, Edivaldo, fale um pouquinho para o nosso telespectador quem é realmente o Edivaldo, psicanalista. Perfeito. Olá, pessoal. Eu sou o Edivaldo Almeida, psicanalista clínico, resido aqui mesmo na cidade de Marabá. E eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez na TV Cairóis, juntamente com essas colegas, grandes mulheres. E, para mim, é um prazer muito grande poder contribuir de forma que possa, sei lá, agregar conhecimento para você e até mesmo fazer com que você venha aí, depois desse programa, saber lidar um pouco mais com a sua ansiedade ou com seus traumas. Enfim, nós estamos aqui hoje para contribuir de uma forma totalmente especial, onde nós estaremos abordando esse assunto que ele é muito pertinente, muito curioso e, claro, todos nós temos ansiedade, isso é um fato. Existem pessoas que têm ela em outros graus, como os seus transtornos, mas nós vamos aqui destrinchar esse assunto sobre ansiedade e você, desde já, é o nosso convidado especial para estar assistindo esse programa do início até o fim. Não perca nada que será colocado aqui, porque, com certeza, vai ser de grande valia para você. Ótimo. E a gente já começando aí, né, o nosso bate-papo, eu já queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho sobre o que é ansiedade. A gente escuta muito falar, mas o que de fato é a ansiedade? Né? Porque existe aquela questão do patológico e do normal, né? Então, aí eu queria que vocês já dessem início aí falando para que o nosso telespectador comece a entender do que de fato nós vamos tratar hoje aqui no programa. Darmina, a ansiedade, aquela normal que a gente tem, por exemplo, as pessoas pensam muito que ansiedade é o medo de falar em público, por exemplo, né? A ansiedade vai além disso. Nós podemos observar essas ansiedades rotineiras, digamos assim, onde a gente, às vezes, tem medo de uma entrevista de trabalho, onde você se preocupa com algo que vai acontecer futuramente, porque, na verdade, a ansiedade, ele é o medo do futuro, é a antecipação do medo, é aquilo que ainda não aconteceu e já acontece aquela antecipação do medo. Quando esses medos, digamos assim, ou esses transtornos, eles persistem por mais de 6 meses, aí já é uma patologia. Não a questão de, por exemplo, você está convocado para uma entrevista amanhã
o coração vai acelerar um pouquinho, você vai ficar um pouquinho nervoso. Isso é o normal, né, Edivaldo? Sim, sim. Isso é o normal de que se aconteça. Agora, quando você sente aqueles sintomas, não quer dizer somente medo, porque tem pessoas que ela tem sofre com essas tensões, né? E, na verdade, ela não sente, ela vai te dizer assim, eu não sinto medo de nada, mas eu estou sentindo que isso está acontecendo com o meu corpo. E daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona isso. Quero que o meu colega Edivaldo, ele vai explicar um pouquinho, porque tem uma diferença da ansiedade. No DSM-5, a ansiedade é o medo, é o pânico, é a antecipação do medo. Mas, dentro da psicanálise, ela é um pouquinho mais. Então, o Edivaldo vai explicar um pouquinho sobre o que é a ansiedade para a psicanálise. Perfeito. Bom, como a Kênia já citou, a ansiedade, todos nós temos ansiedade, isso é um fato. Nós nascemos com ansiedade, até porque o que seríamos de nós sem ansiedade, né? Ela faz parte do quadro de emoções primitivas, como a raiva, né? A ira, a tristeza, o amor, o susto, o nojo, enfim. Ela faz parte. Nós vamos falar mais à frente sobre a origem da ansiedade. E, por todos nós termos a ansiedade, ela nos protege para fugir ou para atacar, isso é um fato. Ela é uma espécie de mecanismo de defesa que todos nós temos. Porém, o que realmente é a ansiedade? A ansiedade, ela nada mais é do que uma emoção que nos protege, que nos faz levantar da cama cedo, que nos faz ir atrás dos nossos sonhos, é aquela que nos mobiliza. Porém, a ansiedade, ela vai se tornando mais intensiva, mais grave, como a Kênia citou, pode se tornar uma doença, pode se tornar assim depressão, ela tem os transtornos, enfim. Na psicanálise não varia muito, porque a ansiedade para a psicanálise ela é a base de todos os problemas. Todos os problemas que nós temos, todos os problemas que o ser humano tem, emocional, psicológico, envolve a ansiedade. Porque a ansiedade é exatamente aquilo que nos mobiliza para alguma coisa. E quando nós estamos vivendo momentos tensos, momentos de estresse na nossa vida, essa ansiedade ela vai fugindo do controle, ela vai perdendo o controle, vai perdendo o equilíbrio e assim a gente vai adoecendo, assim a gente vai ficando cada vez mais fragilizados. Então, se for para resumir a ansiedade, em poucas palavras, seria exatamente isso. A ansiedade é uma emoção, certo? Uma emoção que nos prepara para alguma coisa, ela nos faz nos preparar para aquilo que vai acontecer. Porém, quando ela entra num estágio de excesso, ela simplesmente nos adoece, se tornando patológica. E o interessante ressaltar é que, às vezes, a gente confunde emoção com sentimento, né? Sim, sim. E emoção é algo passageiro. Então, é algo que acontece que tem que se passar rápido. Por exemplo, você recebeu uma notícia que vai viajar. Você sentiu uma emoção ali no momento. O sentimento já é aquilo que persiste. Sim. O sentimento é algo que persiste. É algo que é duradouro, que vai mais que um dia. Né? É algo que vai ficar ali. Como, por exemplo, eu gosto de alguém ou estou com rancor de alguém. Então, isso já é um sentimento, já é algo que vai ficar alojado e já vai persistir por mais dias. E assim, e por que é importante a gente falar sobre isso? O que na visão de vocês como psicanalistas, por que é importante a gente falar isso? Eu tenho algumas teorias da importância, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, até pela vivência, até pelo que vocês estão vendo aí, atendendo nesses momentos aí de atendimento. Então, eu queria... Por quê? Então, Dharma, antes de falar a importância de o porquê nós temos que falar sobre a ansiedade, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre como funciona no nosso organismo a ansiedade, os gatilhos emocionais, né? Os gatilhos que faz com que a gente sinta isso. A ansiedade não é só questão de pensamento ou sentimento, mas pensar positivo ou pensar negativo, porque as pessoas só falam assim, pensa positivo, pensa positivo. Não é bem por aí somente, porque nós temos uma glândula
responsável pela liberação de hormônios e cerebral, no cérebro, não é a amígdala, na verdade. E quando o nosso cérebro ele percebe que o corpo vai estar em perigo, ele libera cortisol e adrenalina, que vai afetar todo o corpo. É por isso que a pessoa sente, às vezes, os pés formigarem, as mãos formigarem, sente como se estivesse apertando, porque ele vai também colaborar para que os pulmões trabalhe de uma forma diferente, todo o corpo trabalha, o coração, então todo o nosso organismo ele é afetado através do cortisol e da adrenalina. Aí por isso tem pessoas que chegam no médico, numa consulta médica, e vai dizer que está com problema de coração. Geralmente, eles vão procurar um cardiologista, porque eles vão pensar que o problema é relacionado ao coração, ou então está com problema no pulmão, ou está sentindo a mão adormecer, vai dar um AVC. As pessoas falam derrame, né? E quando chega ao médico, o médico fala, faz os exames, está tudo normal. O médico olha, você está bem, está tudo normal com você. Aí a pessoa ainda fica pior, porque ela diz, eu não estou louca, eu sei o que eu estou sentindo. Então, assim, a importância da gente falar sobre a ansiedade é conscientizar a população de que a ansiedade existe, não é frescura, não é só pensar negativo, como as pessoas falam, mas que, de fato, existe aí um trabalho hormonal, né? E mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, e que o corpo, sim, padece se eu não cuidar da minha saúde mental por causa de crises de ansiedade. Então, assim, no caso, a importância é justamente para esses alertas, né? Sim. Para que as pessoas passem a ter esse alerta do que está indo ruim e até para elas já terem assim, será que eu estou com problema de ansiedade, existe com crise, com... Sim. Existe porque existe um estigma muito grande na sociedade. A questão de procurar ajuda, né? A questão de procurar um profissional. Então, existe isso, um tabu, um preconceito, onde as pessoas, só vou procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque psiquiatra também é importante a procura. Se for crises muito forte, vai ter que ir primeiro com o psiquiatra. É necessário ir com o psiquiatra, porque o psiquiatra vai passar a medicação. Nós não podemos passar a medicação. O que a gente faz é terapia. É ajudar, que aliado à medicação vai sim trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa. Okay. Interessante também, Kênia, você colocando sobre até mesmo o que é ansiedade, né? Juntando aqui o que é ansiedade, a importância de falar sobre ansiedade. Você falou sobre todo esse movimento dela no corpo, sobre os sentimentos. É interessante porque muitas pessoas não sabem o que é ansiedade. O que eu estou sentindo, na verdade? Aquele formigamento, aquele friozinho na barriga, vontade de ir no banheiro, aquela agonia toda. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que passam muito mal, sentem grande angústia. Até porque a ansiedade, ela varia, né? Não existe ali um determinado foco. Olha, toda ansiedade é assim. Não, existem vários sintomas, tanto cognitivo, né, como corporal, como físico. Na cognição está muito acompanhado da preocupação e, ao mesmo tempo, do medo. A pessoa geralmente sente preocupação excessiva, sente medo, e no corpo sente todos esses sintomas, todas essas formas de agir, né? Esse formigamento, esse congelamento, essa sensação de estar sendo enforcado, de não estar respirando direito, tudo é uma sensação. A sensação é tão forte que a própria pessoa que está vivendo ansiedade, que está passando por esse momento de ansiedade, ela acredita veementemente que o que está acontecendo com ela é realmente algo surreal. Então, vai morrer, de repente, vai apagar, não tem mais jeito. Então, a ansiedade, ela nos atinge exatamente dessas duas formas, tanto cognitivo, na questão da preocupação, quanto fisicamente. E vale ressaltar que o ansioso ele só pensa em catástrofe. Sim, exatamente. Ele nunca pensa, por exemplo, que se receber uma ligação de madrugada e for tipo o filho para dizer mãe, te amo, ele já vai com o coração saindo pela boca, morreu alguém. O pensamento do ansioso é sempre pro lado negativo. Sempre coisas que não tem a mínima chance de acontecer ou pouquíssima chance de acontecer, é o que ele sempre vai pensar. Então, assim, tem pessoas que deixam de trabalhar por causa da ansiedade,
Ele percebe que lá no trabalho teve uma faísca que chegou perto dele. Então, aquela faísca, ele já vai pensar que aquela faísca pode se transformar em uma grande fogueira, numa explosão, e ele vai morrer ali, então ele precisa sair daquele local. Gente, vocês estão entendendo aí o que está passando aqui no programa, né? Assim, eu estou falando isso para chamar a atenção para vocês, porque a gente já está encerrando o primeiro bloco. E, assim, as informações estão bem significativas mesmo. Então, eu convido você para não sair daí, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira.